Olá a todos, bem-vindo e muito obrigado pela tua companhia, atenção e paciência em estar acompanhando os tutoriais aqui junto ao canal. No dia de hoje eu quero falar a respeito de um restritor, que é um constraint. Restritor porque ele limita aqui as condições de nós fazermos a mobilidade de objetos aqui na área. Esse restritor se chama o follow path. Para entendermos esse restritor, nós podemos aqui acrescentar objetos na área e com esses objetos acrescentados nós podemos utilizar a opção de restrições junto à nossa mobilidade. Então, como exemplo aqui, eu já criei alguns objetos que eu ocultei aqui por enquanto na outline, a exemplo de um texto. Esse texto eu utilizei uma cor aqui no modo sólido. Para usar a cor no modo sólido é só vocês selecionarem o objeto, clicar em material, vocês vão correr até o fundo lá das configurações e vocês vão ver aqui uma opção chamada Viewport Display. Vocês abrem essa opção e aqui na opção Color vocês clicam e escolhem aqui no seletor uma cor para o seu texto. E aqui vocês passam a ter a cor no modo sólido. E além do texto, eu criei um outro objeto que foi a face da nossa macaquinha Susana, da qual eu dei uma cor na Viewport Display amarela. E ocultando aqui, eu também mantive o cubo, do qual eu dei uma cor aqui na Viewport Display de cor azul. Então temos três objetos aqui para entender o nosso funcionamento desse recurso. Eu vou ocultá-los por enquanto. E vocês notem que eu tenho aqui na barra da direita os nossos editores de propriedades. Os ícones representativos de cada um estão aqui. E o ícone que representa os constraints, que são os restritores, é justamente esse aqui em forma de um ganchinho de latinha de refrigerante. Definido, ele significa aqui Object Constraint Property, que são as propriedades dos objetos restritores. Então, selecionando e clicando aqui na opção Add Object Constraint, vocês vão ter aqui a coluna com constraints que se referem a cada tipo de coleção. A exemplo do Motion Tracking, a exemplo do Transform, do Tracking e do Relationship. O nosso restritor que vamos entender hoje, ele está aqui nessa coluna Relationship, e é o Follow Path. Se formos traduzir, é como se dissesse, siga o caminho. Vamos entender como é que ele funciona. Para usarmos o restritor, é necessário que nós tenhamos um objeto do tipo curva. É a curva que vai fazer com que a gente possa limitar a possibilidade de uso aí dessa mobilidade de um objeto. Então nós temos que vir aqui em Add, ou então com Shift A, vamos olhar que nós temos objetos curvas. Se você instalou recentemente o Blender, vocês vão ver inicialmente apenas 5 modelos de curvas, que vêm do Bezier até o Path. Esses modelos que estão aqui abaixo são modelos que eu acrescentei a partir de um add-on que vem nativo no Blender. Para vocês acrescentar essas curvas, vocês podem vir aqui em Edit, em Preferences, clicar em Add-ons e na lupinha vocês pesquisam com a palavra Extra os add-ons que têm o nome Extra. Vocês vão ver que ele vai trazer aqui o Add Curve Extra Objects e o Add Mesh Extra Objects. Como eu vou utilizar aqui para esse experimento a experiência com curvas, eu ativei aqui o de curvas, apenas para que vocês entendam que além daqueles 5 primeiros objetos curva, nós temos outros que a gente pode utilizar para outros efeitos. Mas eu vou utilizar aqui uma curva bem simples para poder entender o nosso experimento. Eu vou usar apenas o Bezier. Aparentemente, esse Bezier, quando nós acrescentamos, ele parece ser um traço bem simples. Eu vou dar o S de escala aqui para aumentar mais ele aqui, ó. Mas se vocês entram no modo Edit Mode, essa aparência já assusta um pouco, pois ela traz dois pontos extremos, um na esquerda e um na direita, com um segmento em forma de uma espinha. Essa espinha aqui nada mais é do que a indicação da direção da curva. E essa indicação de direção pode ser alterada quando nós usamos o botão direito e usamos essa opção aqui que é denominada Switch Direction. Clicando nela, nós alteramos a direção da curva. Clicando o botão direito e clicando novamente em Switch Direction, nós alteramos de volta aqui a direção da curva. Então é aqui que nós vamos caminhar os objetos. Nós podemos também, aqui no modo de edição, fazer subdivisões dos segmentos de curva. Então, com os dois pontos aqui selecionados, eu posso usar o botão direito e utilizar a opção Subdivide. Abrindo as configurações do Subdivide, eu tenho como vir aqui em Number of Cuts, aumentar o número de subdivisões. Posso botar aqui, por exemplo, 5. Crio aqui, ó, subdivisões entre aqueles dois segmentos
E essas subdivisões, depois eu posso selecioná-las individualmente, usar o transformador aqui para alterar, ou até mesmo posso usar a tecla de deslocamento G para alterar os pontos centrais, ou posso selecionar os ganchos, usar o G para alternar aqui a forma como ela irá modificar-se aqui na área espacial. Mas eu vou mantê-la aqui de forma simples para que vocês entendam o uso do Follow Path. Voltando ao Object Mode, vamos colocar um primeiro objeto aqui, oculto. Vou ativar o texto. Aqui nós temos um texto bem básico. Como é que eu faço agora para fazer esse texto seguir esse objeto curva? Então é simples, eu posso selecionar o texto e aplicar nele o restritor. Eu venho aqui no editor de propriedades, vou buscar o ícone que parece ser um ganchinho de lata de refrigerante, vou clicar nele e aqui surge a opção Add Object Constraint. Então vamos lá buscar o nosso Follow Path. Quando eu clico em Follow Path, vai surgir aqui as configurações e o nome do restritor. Veja que ele está com uma cor aqui na definição, que é a cor vinho. Ele precisa de um alvo. Sempre que houver aqui a cor vermelha na descrição de um modificador de um constraint, isso significa que ele depende de outros objetos para poder fazer o seu recurso. Nesse caso aqui do restritor, eu tenho uma opção alvo. Quem é o alvo? É a curva que nós adicionamos. Então eu vou clicar aqui e vou buscar aquela curva, Bezier Curve. Notem que no momento que eu clico e seleciono o Bezier Curve, o texto sai do centro e se posiciona bem no ponto inicial da curva. Por que o ponto inicial? Porque é daqui que o objeto vai correr na direção da curva. Se eu tivesse feito o Switch Direction de forma inversa, no momento que eu selecionasse o Bezier Curve, o texto iria aparecer nesse outro lado de cá. Eu vou pedir para que esse objeto ele siga a direção dessa curva. Então é necessário que eu utilize esse recurso chamado Follow Curve. Ele posiciona o texto na direção da curva. Agora aqui eu tenho a opção chamada Forward. Então eu posso fazer com que essa posição desse texto ela seja estabelecida através de uma coordenada, que pode ser Z, X ou Y para fazer o efeito. Nesse caso, eu vou utilizar aqui inicialmente a coordenada X. Quando eu uso essa opção aqui em X, veja que o texto deita e faz com que ele siga a direção de X. Para eu poder movimentar aqui esse texto sobre essa curva, eu venho na opção Offset, encosto o cursor no deslizador de valores, pressiono o botão esquerdo do mouse e com ele pressionado eu vou movimentá-lo na direção inversa aqui, que é a esquerda, para fazer o texto correr. Se eu movimento para a direita, eu trago ele para trás. E veja que o texto acompanha a direção da curva, utilizando para isso quem? A coordenada X como referência. Mas digamos que eu voltasse aqui para 0 e utilizasse a coordenada Z. Então eu estou utilizando aquela coordenada que posiciona o texto de acordo com o eixo Z. Ele está apontando para cima. Então aqui eu posso também movimentar para a esquerda e eu faço o texto se movimentar através dessa posição. Então esse Follow Path aqui é interessantíssimo para fazer esse tipo de mobilidade. Uma forma que eu tenho de animar manualmente esse movimento do texto sobre a curva é vindo na timeline, selecionar um primeiro frame para começar o movimento. Posso dizer que eu quero começar do frame 40. Então aqui no frame 40 eu volto nessa opção de valores, encosto o cursor, clico o botão direito e clico nessa opção Insert Keyframe ou então uso a tecla I de atalho. Clicando aqui, notem que aqui fica amarelo e aqui na timeline surge uma chave de animação justamente do que eu gravei aqui nessa posição do texto. Vou clicar na timeline no frame 120. Aqui agora eu posso encostar o cursor no deslizador offset, pressionar o botão esquerdo e vou movimentá-lo para a esquerda, fazendo com que ele faça esse movimento até esse ponto. Aqui eu diminui o valor mais ainda, vou novamente aqui encostar o cursor, botão direito, ou uso a tecla I, ou então clico aqui em Insert Keyframes. Veja que eu criei duas chaves de animação. Uma aqui no frame 40, no texto nessa posição, e outra no frame 120, com o texto nessa posição.
O que o programa vai fazer é fazer o cálculo de toda a movimentação do frame 41 até o frame 119, para fazer a mobilidade do texto a partir do nosso objeto curvo, usando o follow patch. Então, voltando aqui ao passo 0, dando player, vejam que a partir do frame 40, o texto começa a se movimentar aqui de forma prática. Então, essa é uma forma que eu tenho de criar a animação utilizando a opção Offset para fazer de forma manual. Mas digamos que eu queira deletar essas duas chaves. Então, vou vir aqui com o cursor nessa janela Timeline, usar a tecla X com as duas chaves selecionadas, e vou usar a opção Delete Keyframes. Apaguei tudo. Outra forma que eu tenho é criar uma animação automática. Quando eu clico aqui em Animate, ele já criou uma animação de forma própria. Eu não vou ter chaves aqui aparecendo na timeline, mas se vocês derem um play, veja que o texto começa a se movimentar do início ao fim. Ah, Luciano, mas como é que essa animação aconteceu? Essa animação aconteceu porque se nós selecionarmos aqui a curva de Bézier, se vocês entrarem na opção de curvas, que é o ícone que representa aí o objeto curva, vocês vão correr aqui e vão encontrar essa opção ó, chamada Patch Animation. Ele já animou de forma automática aquela curva. E ela fez com que o movimento início ao fim utilizasse 100 frames para fazer com que o texto andasse daquela forma. Se eu quiser aumentar a velocidade desse texto aqui, eu posso diminuir o número de frames aqui, ó, em frames, posso deixá-lo aqui como 20, que o texto vai andar mais rápido. Porém, se eu aumento mais ainda essa quantidade de frame, vou deixar aqui em 250, quando eu der o play, veja que o texto ele vai mais lento. Então é aqui, nessa opção, selecionando a curva, que eu tenho como controlar a velocidade que eu farei com o objeto através do follow patch. Vimos um texto, eu vou selecionar o texto, vou excluí-lo, vou usar a tecla X, vamos usar agora um outro objeto. Vamos ver aqui a Suzane. Bem, eu tenho a Suzane, se eu quiser correr esse objeto pelo follow patch, eu venho, seleciono a opção aqui Constraints, clico em follow patch, selecionando o constraint follow patch, e aqui, olha, eu tenho que escolher o alvo. Quem é o alvo? Posso escolher a curva de Bézier, então eu vou vir aqui. Veja que a macaquinha ela vem para a posição em que se encontra aqui o objeto. Repare que ela está um pouquinho acima aqui da linha. Se eu der o player, ela vai fazer esse tipo de movimentação. A velocidade foi aquela última que eu deixei lá no Bézier, está mais lenta. Tá? Mas, como é que eu faço, Luciano, para fazer com que esse objeto ele acompanhe a linha? Então eu posso utilizar aqui o influenciador para poder alterar, ou posso usar aqui ó, o transformador para trazê-lo mais para baixo, fazendo com que o ponto de origem dele fique aqui quase que próximo à curva. Se eu der o play, vocês vão ver o objeto ó, caminhando, seguindo essa trilha aí. Vamos aumentar a velocidade aqui que está muito lento. Então, vou voltar aqui em curvas. Vou deixá-la aqui com 80. Voltando aqui, ele vai fazer o movimento em 80 frames. Eu posso rotacionar aqui nessa opção, se eu quiser, posso. Eu posso vir aqui, dar um RZ, movimentar para que ele fique aqui em outra direção. Quando eu der o play, vamos mudar o objeto, vamos selecionar agora o cubo, vamos diminuir esse cubo com a tecla S, vamos trazê-lo aqui para o centro. Vamos colocar esse cubo agora aqui na ponta. Então eu aplico nele um restritor, follow patch, seleciono o objeto curva e posso usar o follow curve e clicar em animate patch. Dando o play, vocês vão ver ó, o cubo seguindo o caminho daquela curva. Se eu quiser fazer com que essa curva aconteça de forma inversa, eu volto selecionando a curva lá no modo Edit Mode, vou mudar a direção da curva, usando o botão direito, Swift Direction. Veja que o cubo veio para essa posição. Voltando ao Object Mode, se eu der a animação, vou fazer de forma inversa. Fica aí a dica, vocês podem utilizar, pessoal, todas essas opções de curvas aqui para fazer efeitos legais de texto, de objetos, utilizando esses objetos curvos para fazer aí efeitos interessantes aí com o follow patch. Espero que tenham entendido, fica aí a dica, até o próximo tutorial.